Estamos ao vivo, boa noite, um pouco atrasada, esperando a Simone chegar, vocês chegarem também. Hoje a gente vai falar sobre o querer. A Simone me fez um convite para falar sobre esse assunto, sobre essa questão, né? Se é simples esse querer, né? Até onde vai essa questão do querer. Nós recebemos também algumas perguntas e estamos aqui aberto também para conversar sobre as perguntas que vocês trouxerem. Só esperar a Simone chegar então, para a gente começar. E obrigada a quem já entrou aí, boa noite. Esse tema é um tema que às vezes dá pano para manga, porque tem aquela coisa, né, que as pessoas dizem, querer é poder, né? E basta que a gente já tenha vivido um pouco para chegar à conclusão, né, de que querer não é poder, né? Não é bem desse jeito, né? Querer tem sua força, mas é um querer diferente que tem essa força, não é um querer assim. Eu digo que tem um querer que é vazio e um querer que é cheio. Bom, mas a Simone me convidou para falar sobre esse tema, então tem que esperar ela chegar aqui, né, para a gente falar junto, né? E achei ela bastante corajosa, porque esse tema às vezes as pessoas, como eu disse agora, né, costuma ser uma coisa que gera algumas polêmicas, né? Mas bora lá, né? Polêmica é bom, que a gente sempre cresce, né? Ei, Amanda, sua linda. Bom, cadê? A dona Simone chegou. Ok. Então bora lá. Tô aqui falando. Ei, Simone, boa noite. Oi, Tô Uma, aqui tudo falando da bem? sua coragem de mexer nesse vespeiro. É, dizem que eu tenho um pouquinho de coragem de mexer nas coisas, de mexer lá na onde É, está incomodando. Tudo bem? é, tudo bem, você? Tudo jóia, é um prazer falar Já com você. é um prazer também. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço você ter aceitado participar. Vamos lá, né? Então, mexer nesse Vamos, já tem uma galerinha boa conosco aqui. é, Nesse vespeiro. esse tema chegou para mim, né? Eu estou fazendo lá com vocês, né? A constelação, a formação, né? Eu já participo há algum tempo de constelações e eu decidi seguir esse caminho. Eu escolhi seguir esse caminho das constelações para minha vida pessoal e para minha vida profissional. E para mim ficou muito claro, eu tive essa percepção lá, né, no módulo, quão é difícil a gente dizer o que a gente realmente quer, né? O que a gente quer transformar, o que a gente quer viver, né? O que a gente quer de melhoria, ou, né? Eu percebi que é um tanto quanto difícil a gente falar isso, né? E aí, por isso, esse tema me tocou tanto, assim, eu refleti bastante sobre isso, né? Sobre os quereres da vida e o quanto a gente tem força ou não, né? Para que eles aconteçam. E aí eu queria ouvir de você, né? Que tem muito mais experiência que eu, muito mais sabedoria que eu nesse campo. E a gente poder compartilhar também o quanto o pensamento sistêmico pode ajudar a gente nesse querer, né? Tem muito mais ruga, Simone. E ruga ajuda a gente a aprender muito sobre essa questão, sabe? Do querer. Mas, Sério. Para alguma coisa tem que valer, né? E vale sim, a gente aprende muita coisa que às vezes a gente acreditava que tipo assim, né? Por exemplo, basta querer, né? Bom, quando você traz aí sobre essa questão da dificuldade da pessoa dizer o que ela quer durante, por exemplo, quando a gente está atendendo, por exemplo, alguém num grupo de constelações, né? Então, isso é uma coisa.
Outra coisa é esse outro querer, né? Esse querer do que a gente acredita que, que basta querer para conseguir, né? Eu quero, eu posso. Aquela frase Uhum. famosa que eu digo, só serve para vender livro para pirracento, né? Quero, posso, eu Então, são consigo. dois. Exato. Eu digo que é ótimo vender livro para pirracento. Porque a pirraça nada mais é do que isso, né? Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas então são duas coisas bem diferentes, né? Na verdade, quando nós são dois pontos diferentes. Quando nós precisamos dizer ao ajudante, não importa qual é a formalidade de ajuda que você está usando, seja constelação, né, terapia, eu não sei como é que funciona, mas eu creio que o cliente precisa dizer algo para o terapeuta, né? Uhum. Não sei como é que é. Aqui nas constelações é diferente, porque a postura aqui não é uma postura terapêutica, né? É outra postura, uma postura neutra. Então, o cliente precisa nos dizer, né? Uma das ordens da ajuda é quem precisa, precisa pedir, né? Eu não tenho o direito de ajudar quem não me pede. Isso não é ajuda, isso é intromissão, é xeretice, né? Uhum. Então, por isso é importante que o cliente nos diga, né? Eu preciso de tal coisa. E quando você diz, é difícil, às vezes, a pessoa arrancar o que o cliente quer, né? O que ele Uhum. precisa. É Uhum. mais interessante até quando ele nos diz, precisa, porque quando eu digo eu preciso, sabe? Tipo assim, o cara o querer dele já foi embora, porque o que ele queria mesmo, ele não queria nem estar ali, né? Uhum. Uhum. Então, na verdade, ele só está ali porque ele precisa, senão ele não estava se expondo. E Sim. geralmente é uma dor, né? Então, é preciso que haja primeiro esse compromisso, né? A pessoa precisa dizer, olha, eu preciso da sua ajuda para tal coisa. Senão nós não temos o direito, dentro da abordagem das constelações, essa é a postura do ajudante, a postura que a gente aprendeu com Bert, né? Não sei Uhum. se aqui todas as pessoas que trabalham, entre aspas, como consteladores usam, mas é a postura, é uma das ordens corretas da ajuda. O que é a ordem correta da ajuda? É uma postura que permite o ajudante ajudar e permanecer saudável, né? Sim. Porque o Uhum. ajudado, ele vai embora e ele se resolve. Agora, o ajudante, Ele... se ele ajuda fora da postura, ele compromete não só ele mesmo, mas a família dele. Bom, então Uhum. voltando. Lá é diferente, então a gente precisa que a pessoa nos diga o que ele precisa, ou às vezes o que ele quer, né? Pra gente não. Acaba que o importante é que ele traga realmente aquilo que é importante para ele. E aí, como você diz, é difícil? Porque às vezes a pessoa, ela não. Ou ela não sabe, né? Ou ela. Ou ela não está disposta a tocar realmente naquilo, né? Mas eu costumo sempre dizer, né? Olha, se você tem dificuldade em trazer em saber qual é o seu tema, faz o seguinte. O que seu coraçãozinho te pergunta toda manhã quando você acorda, né? Tipo assim, Wilma, por favor, hoje, isso, por favor, né? O coração da gente sabe, ele vai direto ao ponto. Mas às vezes a gente fica assim, coração, né? Mexe com isso nada, né? Vou mexer com uma coisa mais simples, né? Então, às vezes, essa é uma dificuldade que as pessoas têm, ou às vezes a pessoa tem muito receio de tocar numa questão. Sim. Mas eu Uhum. digo que enquanto a gente ainda tem vergonha, é uma coisa que talvez nem todos vão gostar de ouvir, mas eu digo que enquanto agora a gente ainda tem vergonha de expor, né, de buscar ajuda e expor algo que eu preciso, se eu tenho vergonha de trazer isso como um tema, se aquilo é importante para mim, é porque eu ainda tenho gás, ou seja, eu ainda dou conta de arrastar aquilo. Mais um Eu ainda não pouquinho. preciso, né? É. Uhum. Eu digo que vergonha é um sentimento de luxo. Eu aprendi isso na medida que eu fui vivendo. Vergonha é um sentimento de luxo. Só tem vergonha quem pode, né? Vergonha é para quem Uhum. pode, não é para quem quer. Uhum. Então, por exemplo, quando você tem uma necessidade, você não tem espaço para vergonha, uma necessidade verdadeira, de Sim. verdade. Né? É. Por exemplo, a mulher que está parindo, ela não tem vergonha de abrir as pernas no meio da rua, ela tem que parir. Não. É Né? Ela exatamente. não vai ter problema se tem um homem perto, se ela não depilou. Eu costumo dar essa imagem lá para os alunos, porque ajuda, né, a É saber o ótima. que eu estou falando, né, quando eu digo Uhum. dessa vergonha. Bom, então esse é esse tipo de querer, né? E Muito o bom. que dificulta
para mim, é a pessoa estar distante daquilo que é real para ela. Porque, na verdade, ela só precisa descrever qual é a real necessidade. Sim. E aquilo que a gente precisa é simples. Né? Então, por exemplo, olha, eu trabalho pra caramba, eu administro direito as minhas finanças, eu não consigo ficar com dinheiro. Né? Já pelejei, fiz aula de finanças, ele não fica. Ou eu estou sempre adoecendo. Ou, enfim, então eu É preciso uma de ajuda já. necessidade, Ou exato. seja, eu já esgotei os... Exato. Né? Eu já esgotei os meus recursos. Né? É importante que nas constelações a gente busque ajuda quando nós já esgotamos os recursos. Né? Porque isso quer dizer o quê? Eu já olhei para aquilo que eu pude olhar em termos de recursos que existem, eu já fiz um curso de finanças, né? Já procurei saber sobre o mercado e eu continuo tendo problema. É Né? como Já se tem todos. tivesse. Desculpa te cortar. É como se a Não gente que é tivesse isso. algo oculto, né? Algo que a gente não Exato. consegue enxergar Não e consegue que a gente enxergar. precisa de ajuda para olhar para aquilo. É só para isso, aliás, Simone e pessoal que está nos ouvindo, é só para isso que presta uma constelação. Aham. Né? Para mais nada. Né? Ela só presta para trazer à luz aquilo que está oculto, que eu já fiz busquei, usei tantos recursos e continuo batendo a cara na parede, ou seja, eu não consigo enxergar onde é que eu estou, como eu costumo dizer, onde é que eu estou encalacrada no cabelo das pernas, né? Onde é que tá pegando ali para mim? E às vezes pode ser algo sistêmico, né? Sim. Então, essa você quer ver? Por exemplo, olha, eu já tenho, sei lá, é, já fiz graduação, fiz pós-graduação, fiz doutorado em Harvard e não consigo um trabalho, não consigo me alegrar com o trabalho. Né? Isso é um tema importante, né? Não consigo trabalho, eu não consigo ir para o mercado. Ou seja, a pessoa já usou os recursos que o mercado pede e ela tem competência técnica, mas ela não consegue pôr aquilo a serviço da vida. Né? Então, quando a gente já tem os recursos, mas não consegue seguir adiante. Né? Isso é simples. Isso todo mundo E aí sabe. isso tem a ver lá com aquele querer, né? Eu tenho todas as competências, eu quero ir para o mercado, eu quero entregar o meu melhor, nesse exemplo que você colocou, mas eu não consigo, eu não vou, eu não avanço. E isso aí tem a ver com aquele querer anterior, né? Então, assim, que a gente estava falando antes, né? Muitas vezes é esse outro querer que atrapalha esse querer aí. Né? É exatamente É, isso. Então, nesse ponto, né, quando a gente, e aquilo que a pessoa traz, e isso é muito interessante a gente também alertar aqui, aquilo que ela precisa não é o que ela quer. Né? O que vai se mostrar ali não é o que ela quer. normalmente E tem não é, gente que né? às vezes E tem gente que começa a pular de galho em galho, a fazer constelação uma atrás da outra, para ver se, quem sabe, surge ali uma imagem que ela quer, bonitinha, que ela está disposta, né? Ah, isso aqui eu topo fazer, né? Ah, Sim. isso aqui sim, isso aqui agora, enfim. Então, às Isso vezes as faz pessoas sentido confundem, para mim, né? agora faz sentido, né? Na É, verdade, ela está seguindo um querer, né? E não o é. que precisa. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Mas essa Respondeu dificuldade sim, lá sim. de trazer quando a pessoa traz para trazer um tema, né? Em dizer aquilo que ela precisa, né? Muitas vezes tem, claro que tem N fatores, mas para mim eu consigo resumir tudo no seguinte: eu estou desconectada da minha própria realidade, porque é muito fácil descrever o que está acontecendo com a gente, né? E o Bert, ele dizia assim: o nosso tema pode ser dito em 3 frases. Ele falava isso. E um dia a gente estava tomando a cachaça e eu falei, Bé, é muito, 3 frases é muito, cara. Uma frase é suficiente para traduzir aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa. Uma frase, qualquer pessoa consegue traduzir isso. Eu costumo brincar muito, né, com um exemplo que é bem claro. Eu vou falar de mulher porque é mais comum com as mulheres. Às vezes senta do nosso lado uma mulher e ela diz assim, eu quero construir uma família. Aí a gente diz assim,
eu gosto, eu adoro quando alguém diz essa pergunta, porque é muito elucidativa. Eu digo para ela, tá, ó, que coisa bonito, um ótimo foco, né? É disso que o mundo é feito, Um né? ótimo objetivo, né? É aí que nós alimentamos o mundo, é um ótimo propósito, né? Uhum. Então, a pessoa diz assim, às vezes ela responde assim, eu quero um companheiro. Aí eu digo, um companheiro, arranja um cachorro. Dizem que cachorro é ótimo companheiro, né? Não faz xixi na tampa do vaso, né? Aí ela, não, mas não é um cachorro que eu quero. Tá bom, mas então o que você quer? Aí a pessoa ainda continua. Eu quero um Uhum. marido. Tá bom, mas esse Uhum. marido tem que ser o quê, pelo amor de É Deus? um Ou homem. seja, ela dá um monte de volta porque ela não admite ainda, eu preciso de uma porcaria de um homem para construir aquilo que eu quero. Né? Eu Exatamente. quero uma família, mas para isso eu preciso de outra coisa. E aí fica dando voltas, né? Então, muitas vezes, essa dificuldade nossa, na verdade, é porque nós não admitimos, às vezes, uma O nosso necessidade. querer. Isso nos É. impede, isso impede, às vezes, de ir na direção que eu quero. Né? Agora, é muito interessante uma coisa também que eu aprendi da vida. O querer de verdade, eu chamo de querer conectado, querer cheio, né? Ele tem um poder, quando ele está... como é que eu vou explicar isso sem vocês ficarem achando que eu estou viajando na maionese? É um querer bem pé no chão, Eu sabe? chamo de valência emocional, assim, sabe? Aquele querer que vem com toda aquela potência. É, eu vivi Mas isso não quando é eu quis uma... Desculpa. Quando eu quis a Mas minha não... filha. Pois é, mas não é essa potência assim de querer muito, tá? Não tem a ver com querer muito, tem a ver, para mim, tá? É a forma como eu consigo expressar, com conexão. E é uma Uhum. coisa, aquilo é um querer tão profundo, parece que é algo que é um querer externo que te toma. Que te toma, Só que aí é o exato. seguinte, você não fica focada naquilo, você vai Exato. viver. Tá bom, eu quero isso, mas enquanto não chego, não tenho os recursos para chegar lá, eu vou viver. E aí, de Uhum. repente, enquanto eu estou vivendo, eu não fico exigindo aquilo da vida. Uhum. Aí, enquanto eu vou vivendo, eu esqueço até daquilo que eu queria, Uhum. sabe? E aí, mais adiante, de repente, o negócio, entre aspas, Chegou. cai no meu colo. Eu digo, porra, eu tinha até esquecido que eu queria isso. Então, Eu, assim, é uma coisa muito conectada com aquilo que nos conduz, sabe? Você está de acordo, é uma coisa profunda, mas se também não for possível, tá tudo tá tudo ok. bem. Essa é a primeira postura diante de um querer. E isso, aí sim, eu gostaria... Isso tem a ver, né, com uma coisa que eu gostaria de trazer agora, que é o outro querer, um querer maior, né? Sim. Que tem a ver com isso que nos impede na vida, né? De ir em direção àquilo que a gente precisa, esse querer. Né? Uhum. Por isso que eu disse no início que eu quero, eu posso, né? Ele serve para vender livro de autoajuda, né? Porque realmente todo mundo adoraria que isso fosse verdade, né? Eu quero, eu posso, beleza, eu quero emagrecer 5 quilos, pronto. Comecei dieta agora, né? Eu quero. E Exatamente. não é desse Uhum. jeito. Não é assim. Exige de nós algo mais, um compromisso, uma realização, enfim, algo muito mais N forte fa... do que eu querer. Né? Uhum. Exige muita conexão, como você colocou, né? Sim, Essa é a palavra que eu conexão que é consigo algo trazer. maior que nos comanda mesmo, né? Eu até queria trazer uma pergunta aqui para você, que é: será que é a vida que nos leva ou é a gente que leva a vida, né? Então, assim, será que eu conduzo a minha vida, né? Eu, Simone, nós aqui ser pessoas, nós dizemos exatamente o caminho que ela vai seguir, eu determino e pronto, ou será que é ela, né? Quem diz pra gente para onde a gente vai, para onde a gente tem que ir? Eu acho que tem a ver com isso que você estava colocando agora há pouco. Olha, Berta, tem uma imagem que eu acho que responde essa pergunta. É uma imagem que ela enche e acalma o coração da gente. Ele diz assim, que a liberdade, né? Quando ele fala sobre a liberdade, ele diz que
esse querer, né, vou traduzindo aqui assim, é como se você estivesse num barco, né, e rio abaixo. E porque você não escolhe, porque você não rema, digamos assim, contra a água ali, A né? maré. Uhum. A maré, esse rio, ele flui e lhe permite uma decisão. Você pode parar na margem da esquerda ou na margem da direita. Né? Então, esse, essa questão se nós temos a vida ou a vida nos tem, né? A vida nos tem, né? Ela nos tem e ela passa através de nós. Uhum. E segue depois de nós, né? Ela nos atravessa, ela nos tem, ela nos leva, né? Ela nos usa e ela segue depois também, além de nós. E ela E vem antes quanto... também, né? Exato, ela veio antes, né? E Passou e foi. ela nos toma, né? Ela nos toma, nos usa e segue. E quanto mais, também uma coisa que às vezes dá nó na cabeça de algumas pessoas, quanto mais eu concordo com a vida, concordo com a realidade, quanto mais eu estou de acordo, de verdade, não é aceitar, é concordar. Porque aceitar, a gente diz assim, aceitar ainda é pouco, porque aceitar, a gente diz assim, tá, eu aceito, mas não concordo. Então, quando eu digo eu aceito, eu ainda estou impondo condições. Na verdade, eu não concordo. Né? Então, quanto mais eu concordo com essa vida que me leva, que me carrega, que me conduz, né, que me usa, que me toma, quanto mais eu me ponho de acordo com ela, mais, mais liberdade eu tenho. É interessante isso. Mas eu vou Parece um podendo... contraponto, né? Mas Parece, por isso que algumas pessoas não compreendem isso. Uhum. Quanto mais eu concordo, eu tenho mais liberdade. É Tem mais impressionante. força. Talvez porque a gente vai ficar... Quando você concorda, você cessa as exigências. Sim. Então, você tem muito mais do que aquilo que você até queria. Né? Tem uma frase, né, uma frase minha que é assim: é necessário desistir do que queremos para ter o que precisamos. Eu acho engraçado que algumas pessoas até publicam essa frase e colocam o nome do Bert, como se fosse o Bert. Eu acho ótimo. É uma pena que eu não posso rir disso junto com ele. Mas quando eu desisto daquilo que eu quero, a vida me conduz na direção que eu preciso. Do que eu preciso. E aí, quando eu chego aonde eu preciso, muitas vezes aquilo que eu queria está lá. Uhum. Eu digo assim, é como se eu precisasse passar por outros caminhos que eu não queria, mas nesses caminhos eu vou colhendo coisas importantes para usar lá naquele ponto onde eu quero chegar. Mas eu não sei desses caminhos, eu não sei que isso está parado ali em algum ponto do caminho para eu pegar. É como se fosse um joguinho, né? Que eu tenho que pegar um dos recursos para chegar lá na frente, no final do joguinho. Então, a vida vai me levando por aquilo que eu chamo de desvios, porque não é o caminho que eu tracei, né? É um caminho que foi traçado. Então, eu vou pegando recursos, porque eu preciso desses recursos para usar lá na frente. Se eu chegar lá nesse ponto sem esses recursos, eu não vou conseguir acessar o que eu preciso acessar. Então, essa ideia de achar que a gente pega a vida e faz o que quer com ela, né? É uma ideia ilusória, eu acho, né? No meu olhar, ainda é uma ideia infantil. Infantil. E eu gostaria, então, de trazer aqui, se você me permite, uma imagem, claro, que é uma imagem que o Décio traz, que é fantástica para ajudar a gente a compreender, porque às vezes a gente pensa que a pessoa fica agarrada no querer, fica paralisada, porque ela fala eu quero, eu quero, eu quero, porque é uma pessoa má, que ela é burra, né? Que ela tá com preguiça, mas não se trata disso, né? Então tem uma imagem, uma sacada muito legal que o Décio teve há muitos anos atrás, né? Acerca da birra, né? Então, Cristina, inclusive isso que eu vou falar até agora responde, eu acho, acredito eu, né? Parte da pergunta que você está colocando aí. E
A Tem imagem é uma o seguinte, quando... É que eu acho que tem uma pergunta que foi colocada para a gente nas perguntinhas antes, que tem, acho que você vai conseguir responder também, que ela falou se é eu querer mudar o outro ou dar feedbacks para o outro mudar, né? Se é a mesma coisa. Acho que tem um pouquinho aí da sua resposta, vai chegar para ela também. Tá, ok. Então vamos lá. Quando a gente é criança, né? Bebê, vamos dizer assim, bebezinho, o nosso querer prevalece o tempo todo. Então, por exemplo, eu tô de xixi. Aí eu quero que tá desconfortável, eu quero que me troca. Então, o que o bebê faz? O bebê chora, né? O bebê tá com fome. Aí o bebê chora e imediatamente aparece uma mágica, geralmente, uma fada madrinha, geralmente a mãe, vai lá e pronto, troca o bebê. Eu tô com fome, o bebê tá com fome. O que ele faz? Ele chora, né? E aí automaticamente aparece uma pessoa lá e dá comida para ele. Aquela necessidade dele é satisfeita. Ele queria comer, pronto, comeu, passa fome. O bebê está com frio. O que o bebê faz? Ele chora. Aí vai lá a mãe ou quem está cuidando, agasalha o bebê, ele se sente confortável, quentinho de novo, para de chorar. Ou seja, ele está, sei lá, eu adoro essa, está entediado, né? Aí alguém vai lá, sacode, vira de cabeça para baixo, dá tapinha nas costas, mostra um brinquedinho, tenta de todas as formas, né, para ver se... Ou seja, ele chora porque ele quer algo, né, e um adulto corre para poder satisfazer aquela necessidade. E isso funciona muito bem, né? E é assim que a gente vai de querer em querer, tendo as nossas necessidades infantis satisfeitas, atendidas, né? Então, basta chorar que a minha necessidade é imediatamente atendida. Porém, chega um determinado momento em que isso não é mais possível. Não porque às vezes o adulto não quer, às vezes ele até quer, mas ele não pode. Às vezes ele não pode porque ele precisa ensinar algo para a criança, ou às vezes ele não pode porque ele não pode mesmo. Por exemplo, às vezes a criança quer um brinquedo e a mãe tem que falar: não, filho, não posso te dar esse brinquedo. Às vezes ela não tem mesmo dinheiro para dar, o dinheiro que ela tem ali vai comprar comida. Sim. Mas às vezes ela não pode porque ela precisa ensinar: não, filho, você não posso te dar esse brinquedo agora. Vamos fazer o seguinte, sei lá, dia das crianças eu te dou, ou quando eu puder eu te dou, enfim. Ou ela acabou de dar um presente para ela não pode, ela quer ensinar para ele, né, alguma coisa dentro daquilo que ela acha que deve ser ensinado e resolve que ela não pode naquele momento. Não interessa. No fundo, o resultado é, normalmente, né, essa pessoa, vamos dizer a mãe, né, ela diz não. Geralmente a mãe, porque ela está mais o tempo todo com a criança, né? Então eu pego uma coisa, não. Né? Eu quero isso, não. Eu vou no supermercado, não. Né? Pronto. Aí o que a criança faz? Ela nunca recebeu não como resposta. Né? Ela estava molhada, chorava, trocava. Estava com fome, chorava, agora pronto. Então quando a mãe diz não, isso aqui eu não vou te dar, ou não posso te dar, a criança começa a chorar, porque ela fez assim, é assim que ela sabe fazer. Ela aprendeu o quê? Se ela chorar, eles vão atendê-la. Então ela começa a chorar, né? E a mãe não cede aquilo, o pai, o adulto não cede aquilo, né? O que ela faz? Ela pensa que eles devem estar com defeito, porque eu sempre funcionei desse jeito e dava certo, eles estavam funcionando direitinho. Então eles devem estar com algum defeito, por exemplo, não deve estar escutando. Então ela grita mais alto. Uma né? programação. Então eles devem ter com problema de audição, né? Aí começa a se debater, quem sabe debater, eles vêm, eles não estão ouvindo, mas eles me enxergam, enfim. É aquele movimento que a gente chama de birra, né? Então a criança pega birra. Isso começa a acontecer por volta dos 3 anos de idade, até lá pelos 5, com bastante intensidade, né? E com esse movimento de birra, ela acredita que se eu pegar a birra, vão me dar o que eu quero. Né? É uma forma, sem nenhum julgamento, mas é a forma que ela tem de conseguir algo com o adulto. Né? Podem chamar de manipulação, mas é o recurso que ela tem. Sim. E é com esses acontecimentos que a criança vai aprendendo que nem sempre aquilo que ela quer, ela pode. Né? Às vezes a gente aprende, às vezes a gente cresce e não aprende. Para dizer a verdade, a maioria de nós
não aprende. Não Né? aprende. A gente cresce e continua querendo muito algo. Só que um adulto espernear e bater a perna no chão e berrar quando quer algo, Não vai vai funcionar. pegar mal. Pega mal. Então o adulto pega birra de outras formas, né? Então a minha mãe não me deu o que eu quero, não foi do jeito que eu quis, tá bom, eu vou fuder com a minha vida, você vai ver, a culpa é sua, né? Então aí tem vários tipos de birra que nós seguimos como adultos. Então quando nós falamos dessa birra, né? Porque quando eu quero, eu não consigo, eu pego birra como adulto, não é que a gente está rotulando ninguém, é um movimento que eu fazia na infância e que eu ainda estou fazendo como adulto. Né? E é muito legal quando a gente saca isso, porque quando a gente saca que está de birra, é muito legal. Eu mesmo pego de birra e falo, Wilma, pirraça uma hora dessa, né? É legal porque você vai e te tira imediatamente, né? Ninguém é santo, esse é um movimento natural da infância, então segue com todos nós. A cura é eu ter consciência disso, né? E ter a coragem, porque exige coragem de me pegar, né? E me tirar da birra, né? Cada pessoa tem uma maneira de fazer isso, né? Eu antigamente, eu ficava brava quando eu me pegava de birra, né? Agora eu rio de mim, é mais fácil, eu acho engraçado, sabe? Mais amoroso e é mais rápido. Então, assim, cada um encontra uma forma de sair da birra, mas o importante é sair da birra, porque aí sim eu posso olhar e dizer, bom, isso aqui não é possível nesse momento. Então, deixa eu ir fazer o que eu preciso. Já que isso aqui não é possível. Deixa eu cuidar do que eu preciso fazer. Isso sim é uma postura de adulto. Esquentar a barriga no fogão e molhar no tanque, como você diz, 24 horas por dia, né? É vigiar e orar e ralar a barriga no tanque no fogão. Então, essa é uma postura adulta. Essa é uma postura de uma pessoa grande. E muitas vezes eu mantenho, né, até falamos disso aqui outro dia, numa prosa aqui com a Raquel, eu mantenho a minha criança, eu mantenho a criança que eu fui na pirraça. Né? Eu não deixo ela sair da pirraça. Né? Então a gente esquece, né, que tem uma criança na pirraça e não tira. Às vezes a bichinha quer fazer alguma coisa, quer pedir alguma coisa, mas não vai, não te deram naquela época, também agora você não pede. Então, assim, quantos recursos, né, ficam estagnados quando nós deixamos de viver a realidade, trocamos a realidade por aquilo que eu quero. Por isso, eu volto a dizer, né, talvez algumas pessoas tenham perguntado, por que ela está dizendo isso? Aquela questão dos livros, eu quero, eu posso, nesse sentido, é por isso que eu digo. É para vender livro, é livro de pirracento, porque eu quero, eu posso, é uma postura que nós temos quando nós estamos num movimento de birra. Compreendem? Então, por isso nós deixamos de tomar a realidade. Né? Essa postura de birra, Wilma, porque a gente nas constelações sempre volta lá papai e mamãe, né? Ela tá sempre, você pode, a gente não pode afirmar isso, eu não posso afirmar, né? Mas no seu entendimento, ela tá sempre linkada lá com papai e mamãe, ou ela pode trazer coisas vovô e vovó, ou além disso? A gente sempre olha para trás nesse movimento de birra, né? E para olhar para frente, precisa olhar para trás, né? Eu entendo dessa forma. Para olhar para frente, você não precisa olhar para trás. Para olhar para frente, a gente só precisa respeitar tudo do jeito que foi antes, entendeu? Respeitar significa para nós aqui concordar, né? Ou seja, olha, não foi nada do jeito que eu quis. Nada. Mas foi o bastante. Eu estou aqui respirando. Portanto, galera, vocês estão livres de mim. Eu vou cuidar da minha vida. Eu vou cuidar da vida que chegou até mim, vou fazer alguma coisa com isso, vou fazer esse trem valer a pena. E eu digo, deveria ser o contrário. Quanto mais difícil foi, seja para mim, seja para aqueles que me antecederam,
mais eu tinha que fazer valer a pena, não é? Ou seja, Exatamente. mais caldinho eu tinha que tirar disso, Tirar de né? tudo isso. Então, não é, geralmente, claro, né, nós vamos estar presos em coisas que aconteceram antes, mas eu não tenho que ficar olhando para lá, eu nem preciso constelar, sabe? Se a gente concorda com aquilo que foi, nós aprendemos a concordar com tudo na vida. Mas se eu não concordo sequer com aquilo que foi, eu vou concordar com aquilo que é, né? Então, enquanto eu fico lá analisando, avaliando, pesando e medindo o passado, né? Julgando, tentando ensinar eles, coisa que não dá para fazer de novo, já foi feito, misericórdia. Não dá para Não dá para consertar, mudar. nem se Deus baixar na terra, já passou. Já Né? foi. Quanto mais eu fico agarrada lá, menos eu tenho recursos para lidar com o presente. Porque os recursos, eu digo que o passado, ele a fechadura, né, do presente, se eu não abro isso aí, eu não chego para o presente. E não é ficar bisbilhotando o passado que me traz para o presente. Muita confusão é feita acerca disso nas constelações. Sim. As pessoas buscam as constelações para bisbilhotar o passado. No Exato. fundo, a postura é: vamos ver onde é o filho da puta que começou isso. Deixa eu ver onde é que tá, de quem que é a culpa, né? Então, bisbilhotar o passado, na verdade, é ficar buscando o culpado. Tá bom, o culpado é de todo mundo, o culpado de você tá aqui. Se você concordar com isso, a sua vida vai ser muito mais leve. Aí sim, a gente consegue olhar para frente. E concordar com isso, né, é a nossa primeira lição. Sem isso, eu não concordo com a realidade. Um dia um homem falou para mim, ficou bravo, né? No workshop, ele falou assim: ô dona, mas tudo aqui termina em pai e mãe, né? Porque geralmente acabava o cliente pai e mãe. Pai e mãe. Eu falei: não, meu senhor, começa, né? É ali que eu chego. É ali que a vida me entrega para o mundo, através deles. Se eu não concordo com essas pessoinhas, ou com tudo aquilo que atua, que vem antes deles, e chega para mim, eu vou concordar com o quê? Né? Por isso, não é porque pai e mãe é santo, porque pai e mãe é perfeito, não. Todo mundo tem motivo para reclamar de pai e mãe, porque eles não são perfeitos. Mas, como pai e mãe, são. Porque eu estou aqui. Exatamente. Nisso, eu não posso julgá-los como pai e mãe. Eu posso colocar os 1000 defeitos neles como pessoas. Mas e daí? Eu também tenho 1000 defeitos. Então por que eu vou ficar lá agarrado falando os defeitos deles? Deixa eu cuidar dos meus, né? Quem sabe eu consigo melhorar, mudar alguma coisa, né? Exatamente. Ao invés de que eu não vou mudar eles. Essa pergunta da pessoa, né? De mudar o outro. Olha, a gente não consegue, já tem que fazer isso para fazer algo diferente para nós mesmos, né? Então, querer mudar o outro beira a falta de respeito, né? E mesmo... Porque o outro, ele vai fazer o que ele precisa dentro das necessidades, dentro dos recursos que ele traz, né? Eu não posso querer mudar o outro, porque o meu contexto é um, o contexto do outro é outro, né? Isso é uma falta de respeito com o outro. E mesmo assim, quando a gente fala, mas eu vou vou só aconselhar, eu só digo para ele mudar, eu só tô querendo ajudar, né, ele a melhorar. A gente escuta muito disso, né? E muito mais em relação de pai e mãe. Vou ligar o ar com calor. De marido e mulher. Meu marido não muda, meus filhos não mudam. E aí a pergunta que eu sempre coloco é: mas ele te pediu ajuda ou é você que está querendo mudar ele? Né? Então, assim, deixa chegar o pedido de necessidade. Se eu tiver recurso suficiente para ajudar, eu vou lá e mexo com isso, né? Senão, é intromissão, né? Como você colocou. Sabe, tem uma outra coisa interessante que é assim: para que eu quero que o outro muda? Aí você vai dizer, porque eu não gosto do jeito que ele faz, porque eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho, eu. Então, você ama o outro do jeito que ele é, ou você ama aquilo no outro que é útil para você? Eu sempre gosto de trazer essa pergunta dentro desse contexto que você traz agora, né? Então, você ama o outro ou você ama seu umbigo? Você quer que o outro fique bem para você também ficar bem?
Ou seja, dá para você ficar bem que você está me incomodando desse jeito? Né? Então, assim, é muito bom que a gente tenha muito cuidado com a nossa postura quando nós queremos mudar o outro. Sim. Né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Até mesmo porque nós não temos essa capacidade, né? A gente consegue mudar pouco a gente, né? Esse querer de Exato, mudar é né? tão pequeno para nós, imagina para o outro. É. Né? Alguém perguntou aqui, né? Como é então que a gente, quando a gente busca uma constelação, sem futricar no passado? A gente sempre parte sempre do presente, né? Uma necessidade aqui e agora. Onde é que isso está? Se isso está no passado, não sei. Sempre a gente não sabe o que vai surgir, né? Mas às vezes a pessoa procura assim, eu quero saber. Uma vez uma dona sentou do nosso lado, muitos anos já, mas eu nunca esqueci disso. Tem várias outras, mas essa me marcou. Eu tenho colesterol alto, eu quero saber onde isso começou para poder livrar os meus filhos, todo mundo disso. Ou seja, a postura eu quero saber qual foi o filho da puta que começou com esse negócio de colesterol alto, ou seja, ela não estava ali olhando para frente, ela estava buscando um culpado. Sabe lá se teve alguém, né? Então, o que é o presente? Olha, eu gostaria da ajuda de vocês, que eu tô com um problema de colesterol, e eu gostaria de lidar com isso de uma forma mais leve. Pronto. Né? E não ficar buscando uma causa para isso, acusando alguém para trás. Então, uma necessidade, ela é sempre no presente. Eu não tenho uma necessidade no passado, o passado já passou. Mesmo que ela tenha surgido no passado, às vezes aconteceu algo no passado, isso tem um efeito agora no presente. Então, eu começo a partir do presente, porque eu tenho uma necessidade de fazer algo diferente, mais leve no meu presente. Aí sim, mas não é que eu vou futricar passar. Às vezes, é algum recurso que eu posso usar de lá, né? Mas nem sempre também. Deixa eu te perguntar uma coisa, Wilma. Voltando nessa questão do querer, né? O querer, linkando ele aí com... Vamos pegar a palavra propósito, né? Como que as constelações podem ajudar a gente? Surgiu uma pergunta aqui também, eu peguei ela, um pouco, não são as mesmas palavras, mas queria dizer isso. Como que a constelação pode ajudar a gente a clarear um pouco esse nosso querer, né? Porque acho que na pandemia ficou mais evidente isso para muitas pessoas, assim, né? Ficou meio perdido, meio não sabe para onde vai, não sabe o que eu realmente quero da vida aí, né? E como que as constelações podem ajudar a gente a clarear esse querer nosso, assim, se é possível, né? Se Pois existe possibilidade de olhar. Se você tá dizendo clarear um querer ou clarear uma necessidade? Clarear o querer, que está muito ligada a uma necessidade, né? Ali daquele momento. Eu estou perdida, não sei para onde vou, como eu decido para onde eu vou, por exemplo, né? Olhando para o campo profissional, digamos, um exemplo assim. Uhum. Olha, eu tenho muito cuidado com isso, porque eu não sou fã desse negócio de usar a constelação para poder, por exemplo, não sei se eu faço medicina ou se eu faço, sei lá, pedagogia. Sabe? Eu acho que as pessoas, nós temos uma conexão muito mais profunda com as coisas, que a gente mesmo pode saber, né, e decidir coisas assim. Eu acho que uma constelação, ela deve ser usada para coisas mais profundas, aquilo que eu realmente não consigo perceber, né? E uma constelação, ela só serve para nos mostrar uma postura, né? Então, olha, isso aqui que está oculto, que postura eu preciso ter para ir nessa ou naquela direção. Né? Para ir nessa ou naquela direção. É a postura, né? A constelação não é bola de cristal, não é jogo de búzios, não tem nada contra jogo de búzios, nem bola de cristal, nada, tá? Mas, estou dizendo assim, ela não se presta a isso. É como eu querer, sei lá, pegar um carro que é com câmbio normal e querer dirigir sem passar marcha. Então são coisas diferentes, são ferramentas diferentes, né? E não dá para dizer que a constelação se presta a isso. Quando se lida com algumas coisas,
tem uma que chama constelação de, né, que chama tetralema. Eu acho bem interessante. Dessa aprendeu, dessa, né, com um professor no curso de constelação organizacional. Eu acho bem interessante desse tipo de constelação, né? Mesmo assim não se coloca assim, é isso ou aquilo. Ou né? aquilo. Uhum. Então, por exemplo, aquilo que eu quero, aquilo que... Por exemplo, eu estou com um projeto. Então, um projeto, esse projeto, né, tipo assim, o A, o B, projeto A, projeto B, o não A, não B, né? O projeto A e B junto e nada disso. E eu vou te dizer uma coisa, na maioria das vezes, esmagadora, que nós usamos, né, colocamos esse tipo de constelação, o tetralema, na maioria esmagadora das vezes, a questão estava no nada daquilo. Ou seja, o real tema da pessoa não tinha nada a ver com eu vou para o projeto A, eu vou para o projeto B. As pessoas costumam ter ferramentas para avaliar isso. Uhum. Né? Era outra coisa, nenhuma coisa, nem A nem B. Né? Nem A nem B, nem A e B. Era outra coisa. E aí a gente volta daquela dificuldade de colocar a necessidade. Né? E muitas vezes a gente usa essas coisas com medo de errar. Aí vou lá fazer uma constelação, porque então é garantido que vai ser. Mentira, sabe por quê? Se a sua postura mudar no próximo minuto, a realidade vai se mostrar de outra forma. Não vai ser nada daquilo que você viu lá na constelação. Exato. Então, a constelação não se presta para isso, porque é a sua postura quem desenha a realidade. É por isso que eu disse lá atrás, né? Quanto mais a gente concorda, essa postura de estar de acordo com aquilo que não é estar de acordo com aquilo que é de braço cruzado. Não é isso, não. É um não fazer ativo. É não fazer ativo. É diferente. Né? Eu estou em movimento. Eu estou fazendo algo. Mas não é esse fazer que a gente consideraria de estar fazendo algo. Né? Então, eu estou em movimento, eu mudo uma postura, vou nessa direção. Se eu voltar na postura antiga, eu volto naquilo antigo de novo. Né? Então, assim, na verdade, eu posso dizer, não, na verdade, é isso. Uma constelação nada mais é do que uma prescrição, vamos dizer assim, de postura. Uhum. Nada mais é do que uma prescrição de postura. Não é para escrafunchar nada, né? É para nos trazer que postura eu preciso ter, né, para parar de bater com a cara na parede em relação a isso que eu não estou conseguindo seguir. Uhum. Essa é a grande coisa, né? É a grande sacada, tá, que a constelação traz para a gente. É esse insight. E se eu não mudo essa postura, só concluindo essa questão de constelação, nada vai mudar. Pode constelar uma, duas, três, quatro, 10 mil vezes aquele tema. Se você não muda a postura, nada vai mudar. Pode baixar na Terra e fazer sua constelação, também não vai mudar. Não tem a ver com o constelador, né? Tem a ver com a sua capacidade de mudar a postura em relação para aquela postura que você viu lá na constelação que te leva naquela direção que você precisa ir. Normalmente não é a que você quer ir. Normalmente não é a que a gente quer ir. Para não dizer todas as vezes. Vamos dizer sempre. Você acha que o que nos antecedeu tem força no nosso querer? Tem impacto? Tem... Acho que é força mesmo nessas escolhas que a gente faz durante a rota da vida. Se a nossa biografia pessoal, a nossa história tem influência nas nossas escolhas? Nos nossos quereres. Os nossos quereres? Eu creio que sim. Né? Eu creio que sim, claro. Né? Inclusive tem dinâmicas envolvidas. É muito comum. Tem algumas dinâmicas comuns que acontecem de acordo com a biografia da pessoa, por exemplo. Não é toda vez. Né? Mas é muito comum você ver, por exemplo, obstetras ter na família mulheres que morreram no parto. Não quer dizer que todo obstetra tem na família mulher que morreu no parto, mas é uma dinâmica muito comum de ter em obstetras. Cirurgião, né, ter assassinos. Uhum. Então, assim, está identificado. Então, assim, não ter, mas estar identificado com alguém com essa dinâmica. Então, assim,
E aí quando a pessoa às vezes consegue, inclusive, olhar para isso e, tipo assim, deixar o outro livre dela, ou ela toma a profissão com mais leveza, que antes era uma Uhum. coisa assim, uma religiosa, a pessoa se matava para fazer aquilo, que Sim. era uma missão, não era uma profissão. Ou ela, às vezes até muda de ramo, né? Diária, Vai né? fazer outra coisa. É porque aquilo ali Uhum. não faz mais sentido para ela. Então Uhum. ela vai trazer, tipo assim, os próprios recursos dela, os próprios entregar a própria, aquilo que ela vai entregar, né? Digamos Ela vai assim. ter clareza dela mesma, né? Exato. Então, sim, Comum, né? eu acredito que sim, tá? Eu vejo bastante esses movimentos de repetição, assim, não só na área profissional, né? Mas na vida familiar, nos grupos como de amizades também, às vezes você acaba repetindo aquilo que não é o seu querer, mas ele se repete por conta de uma influência do coletivo, né? Dos grupos Uhum. coletivos. Muito comum. Bom, acho que tem uma última pergunta aqui que a gente recebeu também, que ela colocou que ela conhece pouco tempo as constelações e ela pergunta para a gente como que ela pode começar de uma forma simples, né? Esse caminho. Eu não entendi se é o caminho das constelações ou se é o caminho da vida dela, né? Mas eu acho que ela está perguntando sobre as constelações. O que você... De uma forma simples. Eu acho que ela quer mais leveza, né? Uhum. Vai lá, Jane. O Décio vai começar agora. Eu também Eu acabar também aqui, vou lá. eu quero muito assistir Dash daqui a pouco. Não. A gente pode até encerrar, a gente responde essa e encerra, né? Exato. Nós estamos aqui, ele está o dia todo preparando essas aulas, já está muito bonito, vocês vão gostar Sim. muito. Ele fala desses temas com muita propriedade. E para quem quiser ir lá assistir, só porque perguntaram aqui, é só entrar no É o YouTube, Operação Trust, está no Trust. YouTube, Operação Trust barra Alma do Dinheiro, não tem assim. Olha no YouTube lá que vocês vão achar. Tá. Eu teria uma resposta bem simples. O que quer que a gente vá começar, o que quer que seja um caminho pessoal, seja um caminho profissional, a gente começa. E Uhum. como tudo que a gente começa pequeno. A gente não sabe nada. Né? Quando nós estamos começando, todos nós somos incompetentes, seja na vida, seja no trabalho, não interessa. Então a gente começa sempre pequeno. Né? Uhum. Tem uma música pequenininha, se vocês quiserem ouvir depois, vocês encontram na internet. Ela é muito linda e esse menino fez Cristiano Salazar, ele fez essa música depois de ter ido num workshop nosso há quase 20 anos atrás. E é muito linda a música, ele fala da horda de uma maneira poética maravilhosa. Então tem uma parte da música, chama Pequenininho, sugiro vocês acharem e ouvirem. Ele diz assim, o Jequitibá na mata não nega que foi da semente, que veio da semente, né? Então, a gente começa pequenininho, como diz o Como Salazar. semente, né? Uma semente. Pequenininho, o que quer que seja o caminho. Então Muito tá bom. bom. Wilma, muito obrigado. Foi ótimo. Eu que Adorei agradeço. nosso papo. Faltou pão de queijo. Eu tô no Rio, eu tô no Rio e desce eu venho pra cá, né, para fazer essas aulas de hoje, amanhã, depois, que a equipe de gravação é daqui. E eu tô aqui no Rio, também não tem pão de queijo. Igual o nosso mineiro, não tem. Igual, não tem mesmo. Eles têm outras coisas gostosas. Ontem eu comi uma caldeirada de frutos do mar que nós não temos lá em Minas, né? Nossa, é verdade. Mas tá bom. O pessoal está A gente... perguntando o canal, Simone, é só vocês digitarem na internet aí, Operação Trust no YouTube, vocês vão achar, tá? No Ou canal do no perfil IDESE. do Do IDESC IDESE, também, né? tá em bastante publicação lá. Vou correr para lá também agora. Então tá. Beijo, Simone, Beijo, mais uma vez, muito obrigada pelo obrigada. seu convite, obrigada a cada um de vocês que esteve conosco aqui, tá? Muito E de obrigada. querer em querer, a gente vai ficando parado. E de fazer em fazer, a gente vai seguindo, né? Exatamente. Um beijo para você. Fica Obrigada. bem. Tchau, tchau. Se cuida. Vocês também, pessoal. Beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau.